E aí, pessoal? Bom, então ficou pronto o vídeo, a videoaula, nossa primeira videoaula do canal sobre treinar em jejum, tá? Então, infelizmente eu não consegui abordar com muita profundidade tudo, mas eu acho que eu consegui pincelar por cada etapa do processo, desde as bases metabólicas do que acontece em jejum, do que acontece ao treinar, do que acontece treinar ao jejum e algumas diretrizes nutricionais para a galera mais ou menos adaptar ou simplesmente tentar fazer um teste, né? Como alguns já sabem, eu tenho praticado corrida e a última meia maratona que eu fiz foi em jejum. E eu não gosto muito desse termo jejum, eu acho que foi só um gap maior que eu dei da minha última refeição, que foi 12 horas. Então, porque vocês vão ver na apresentação por que chamar de jejum ou não, tá certo? Eu espero que vocês gostem e deixa o recado aí, deixa um sinal se gostou ou não. E sugestões para as próximas videoaulas são bem-vindas também. Valeu? Até mais! Bom, pessoal, então o que a gente tem nesse primeiro slide é um roteiro de aula, né? Então a primeira parte a gente vai falar um pouquinho do jejum, tá? Abordando aí os aspectos gástricos, os aspectos hormonais do jejum. E na segunda parte a gente vai falar sobre treinar, praticamente independente uma coisa da outra. Aí a terceira parte, sim, treinar em jejum. Né? Então eu fiz aí um roteirinho de aula pra gente, porque a gente tem que entender a coisa primeiro separada para depois tentar juntar ela, né? Porque eu vejo que há uma confusão no sentido de determinar o jejum, né? Para algumas pessoas, passou das 3 horas sem comer, a pessoa já está em jejum, né? Para outros, o jejum é simplesmente um gap maior, uma distância maior entre uma refeição e outra, ou entre nem que essa refeição seja a ceia e o café da manhã, né? E algumas outras pessoas vão dizer que não, que o jejum é quando há uma predominância de hormônios catabólicos que geralmente ocorre após 12 horas em jejum. Tá? O pessoal que segue ali em gains, a dieta intermitente, acaba indo para esse lado. Nenhuma dessas pessoas, o que eu quero deixar claro aqui, é que nenhuma dessas pessoas está errada. E com alguns dos autores que foram, que eu pesquisei, eles simplesmente usam esse tempo de horas distantes da última refeição para classificar o jejum. Tá certo? Bom, então, nessa primeira parte, jejum, tá? Vamos lá, então primeiro vamos definir jejum, né? Vamos falar sobre os ciclos gástricos, né? Que a gente acaba vendo pouco isso, e os tipos de jejum, né? Que a literatura traz pra gente. Bom, jejum, aqui eu peguei uma referência de um dicionário mesmo, para a gente ter um start, né? Ter um ponto de partida. E aqui ele dá várias referências do que é o jejum, abstinência, ou redução de alimentos, privação, estar em jejum, como ele fala, é não ter comido nada durante o dia, jejuar. Né? Ele usa aqui uma explicação para mostrar que o jejum pode ser empregado como metáfora, enfim. Mas o nosso jejum é o de alimentos, né? Eu sei que eu deveria estar usando uma referência da área da biologia para definir jejum. No entanto, eu vou fazer isso mais para frente, alguns slides mais para frente, e vocês vão ver que eu não vou só usar uma referência da área, mas eu vou discriminar os momentos de jejum que temos, porque quando a gente fala em treinar em jejum, depende do tempo que você está em jejum, entende? Tipo, se você ficar 5 horas sem comer, é diferente de 15 horas, que é diferente de 25 horas, né? E tudo vai cair de maneira quase que... e tudo vai cair de maneira quase que relacionada com os hormônios, tá?
Então no próximo slide a gente tem, no próximo slide então temos aí os ciclos gástricos, certo? A mastigação, a digestão, a absorção intestinal, a distribuição hepática, a absorção celular, a utilização celular e a excreção. Gente, eu não vou me ater a cada item desse. Eu sugiro que vocês peguem um Guyton e leiam a respeito, tá? Mas basicamente é o seguinte, vocês vejam ali que a mastigação faz parte do ciclo gástrico, certo? Tudo começa com a mastigação, que é uma digestão mecânica, é uma digestão física, né? Depois temos aí a digestão, que é a parte química da coisa, né? E a absorção intestinal. Reparem que eu coloquei, eu poderia ter colocado ali só a absorção intestinal, mas depois tem a absorção celular, porque vocês concordam comigo que nem tudo que é absorvido pelo intestino vai ser realmente absorvido pela célula, entende? Tem coisas que vão acabar ficando no meio do caminho, no fígado, né? Dependendo do meu momento celular, tá? Então eu vou começar o meu ciclo gástrico com a mastigação, a digestão, a absorção intestinal, chegou através da veia porta, vai pro fígado, e o fígado vai agir como, vamos dizer assim, um porteiro, né? Um fiscal, ele vai dizer para onde que vai cada coisa que está chegando, tá? Aí uma vez que o sangue portal chega no fígado e é distribuído, aí temos sim a absorção celular, que vai depender da disponibilidade dos nossos receptores, se temos algum antagonista em ação ou por forma medicamentosa ou não, né? Aí chegamos aonde? Na utilização celular. Eu gosto de lembrar que a nutrição ela só acaba quando a célula usa aquele nutriente para o fim que ele foi ingerido, né? Uma estratégia nutricional de suplementação ela só é real quando acontece isso. Portanto, essa parte de utilização celular, que se fosse melhor compreendida, ia deixar a gente sem dúvidas, por exemplo, assim, quanto de proteína eu preciso usar? Será que a gente absorve mais que 40 gramas de proteína por refeição? Não, provavelmente absorvemos. E a questão absorção, vamos voltar ali para a absorção intestinal. A absorção é só um pedaço da coisa, entende? Essa proteína tem que ter uma correta distribuição hepática, porque se você tiver num momento celular, como eu falei, de utilização de aminoácidos como fonte energética acentuado, essa proteína não adianta você absorver 40, 60 gramas se você não vai utilizar ela para função específica, entende? É isso que eu gostaria de deixar claro com esse slide, tá? Bem, no próximo slide, tá, a gente tem os tipos de jejum. O que vai ditar o tipo de um jejum? Já vamos ver isso com mais detalhe, tá? Mas então a gente tem o estado pós-absortivo ou inicial de jejum, tá? A gente vai dividir assim de uma maneira didática, porque a maioria dos livros trazem assim, tá? Estado de jejum, um estado intermediário, estado de fome ou jejum tardio, que é o momento que o indivíduo já virou um indiano, vamos dizer assim, ele já virou um yogi, tá? O estado de jejum, ou ele está realmente no estado de privação de alimento, que infelizmente no nosso planeta Terra existe, tá? A gente tem que definir isso, porque veja bem, dependendo de qual desse... Por que isso é pertinente? Dependendo da hora que eu treinar, eu estou falando de um jejum ou de outro, né? O pessoal geralmente faz 12 a 16 horas de jejum e geralmente cai do meio, no estado de jejum. Mas isso pode ser modulado conforme a pessoa queira, né? Cada momento desses, então, eles vão ter um aminoácido para gerar energia de preferência, né? Ele vai ter um substrato, uma quebra acentuada ou atenuada
de proteínas, tá bom? Bom, o período pós-absortivo, ele se inicia 3 horas a 18 horas após a sua última refeição, tá? É geralmente aqui que a galera treina. É geralmente no pós-absortivo que a galera treina. A gente vai ver depois a questão do perfil hormonal, como esse perfil hormonal pode ser interessante aqui, tá? Mas vamos lá, galera. Lembrando que eu estou fazendo algo que seja acessível e que, se vocês quiserem aprofundar mais o tema, e ficaria feliz que o pessoal tomasse essa iniciativa, aqui é um bom momento para vocês pensarem no Leninger de bioquímica, tá? Ou qualquer livro de fisiologia do exercício que aborde bem a bioenergética, tá? Bom, então o pós-absortivo é o período de jejum imediato, tá? Ele tem o início da gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a manutenção da glicemia através de outros substratos que não a glicose, tá, galera? Então, aqui a gente tem a predominância do lactato, da alanina e do glicerol. Bem, da onde que vem essa galera? O lactato ele vem dos nossos glóbulos vermelhos, galera. E a alanina vem do ciclo glicose-alanina, o ciclo de Cori, o ciclo que é uma permuta entre o músculo esquelético e o fígado, tá? Então a gente tem a alanina também servindo como um esqueleto carbônico no fígado. O músculo expulsa a alanina dele, e essa alanina no fígado vai virar glicose que vai voltar para o músculo, tá? Ele se retroalimenta. E o glicerol é da quebra dos triglicerídeos, né? Triglicerídeos são 3 ácidos graxos e um glicerol, tá? Da forma que os ácidos graxos vão seguir o seu rumo metabólico, o glicerol também vai acabar sendo um substrato da gliconeogênese. Uma coisa que tem que ficar clara pra gente. Nesse momento, após aí a estabilização da insulina, entra a ação do glucagon, que vai agir nas células hepáticas, e as catecolaminas, que vão agir nos músculos. Gente, uma coisa que fica claro, músculos não possuem receptor de glucagon. Não existe isso na célula muscular. A célula muscular é responsiva às catecolaminas. Ela vai agir na glicogênio sintase, as catecolaminas vão agir na glicogênio sintase, bloqueando a síntese de glicogênio, deixando os grânulos de glicogênio mais soltos, vamos dizer assim, na musculatura, fazendo com que eles sejam mais utilizáveis pelo músculo, tá? E o glucagon vai agir no fígado, estimulando essa gliconeogênese que a gente viu ali, tá? Então, quando a gente fala em jejum, se você estiver nesse período de 3 a 18 horas, você está queimando gordura, tá? Você está queimando gordura, mas a tua glicose está sendo colocada através da alanina, do lactato e do glicerol, tá? Esse tipo de coisa tem que ficar clara, porque há uma preocupação excessiva com a perda de massa magra, tá? E a gente vai ver mais para frente por que a gente precisa do glicerol, do lactato, da alanina. Tudo acaba virando substrato para as células musculares, tá? Bom, aí temos um jejum intermediário, um jejum de 18 a 48 horas, tá? A gente vai ter uma diminuição do glicogênio hepático. O que eu tenho lido? Que o organismo ele não deixa o glicogênio hepático zerar, tá? Parece que há sempre uma reservinha e ele acaba sendo menos dependente de glicogênio hepático, tá? Aumenta então a secreção de corticoides, aumentando também a utilização da alanina, tá? E veja como é um ciclo que se retroalimenta, porque a alanina alta no sangue, as concentrações altas desse aminoácido,
a concentração alta é o principal estimulante do glucagon, né? Do hormônio que vai pro fígado, dizer pro fígado que ele tem que produzir glicose pela alanina, né? E o glucagon vai agir como aumentando o AMP cíclico nas células adiposas, que também não vai ficar só no fígado, né? Ele vai agir nas células adiposas, dizendo assim, olha galera, a gente está precisando de toda a energia possível aí, porque o fulano está 18 ou 40 a 48 horas sem comer, tá? Os músculos se tornam mais receptivos à captação de ácidos graxos, ou seja, a gente tem aí uma leve... Começa a ter um pouco menos de dependência da utilização de glicose para o músculo, tá? Geralmente é a fase que ocorre a maior perda de massa magra, tá? Então, não é no jejum imediato nem no jejum tardio, é no jejum intermediário que ocorre a maior perda de massa magra. Depois a gente vai ver como é que se descobre isso. Bom, o jejum tardio. Jejum tardio, né? Os tecidos musculares se tornam cada vez mais independentes de glicose. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acabo funcionando melhor com ácidos graxos, né? Então, se eu dependo menos de glicose, eu preciso gerar menos coisas que sejam parecidas com a glicose, porque a glicose não está entrando no meu estômago, certo? Então eu dependo menos da gliconeogênese. E isso acaba acarretando uma diminuição da proteólise, ou seja, quanto mais tempo de jejum estou, menor é minha proteólise, tá? Aumenta uma dependência de corpos cetônicos, aumenta a cetogênese hepática, sobrepujando a necessidade de ácidos graxos. Aí que vem a discussão boa, tá? Ocorre um direcionamento de glutamina sentido músculos, rins e intestinos. O que eu estou dizendo com isso? O músculo começa a perder glutamina, tá? As células renais, elas vão começar a sintetizar bicarbonato a partir dessa glutamina, tá? As células renais, elas vão cindir essa glutamina em 2 bicarbonatos, porque o sangue vai estar ficando ácido, há uma produção excessiva de corpos cetônicos, né? E o intestino também, porque os enterócitos eles têm como substrato principal a glutamina. Então esses 2 tecidos acabam roubando glutamina da musculatura, tá? Na questão da utilização de aminoácidos, a gente vai ter preferência por aminoácidos que virem corpos cetônicos, né? A leucina e a lisina, que são os aminoácidos cetogênicos. Bom, galera, então o que a gente viu até agora? Jejum, né? Não foi ver exercício, mas o que eu quis mostrar? Que mesmo o conceito de jejum, ele é muito amplo. O jejum, os substratos preferenciais do jejum, eles mudam conforme o jejum avança. E fazendo um paralelo com o exercício, é assim também. Porque se eu saio daqui correndo agora, nos primeiros 10 segundos eu vou ter uma predominância de substrato, depois nos 5 minutos eu vou ter outra predominância de substrato, e assim por diante. Se eu fizer uma maratona, eu tenho a predominância de um substrato, se eu fizer uma outra maratona, eu tenho uma outra predominância de substrato, entende? Então, o jejum, assim como o exercício, ele vai modificando a predominância do substrato. É isso que eu queria mostrar. Jejum, para a gente saber que tipo é o jejum que a gente está falando, certo? Porque senão eu estou falando de um jejum aqui, você está falando de outro jejum aí, tá bom? Então agora a gente vai ver sobre treinar, né? Como que muda a questão de substrato conforme o treino avança ou conforme o tipo de treino. A gente não vai poder se alongar muito aqui, isso exigiria um tempo maior, mas é legal a gente relembrar e dar uma pincelada nessas coisas que são importantes, tá bom? Bom, para a gente falar sobre treinar, a gente vai dar uma revisada rapidinho sobre as vias metabólicas, né? São 3 vias metabólicas principais, tá? A gente vai começar falando sobre o sistema ATP-CP, creatina fosfato ou fosfagênio, como chamam. Aí a gente tem o sistema lactato, onde rola ali a glicólise anaeróbia.
E o sistema aeróbico, que é toda a parte da glicose aeróbia, o ciclo de Krebs, a beta-oxidação dos ácidos graxos que ocorre ao nível mitocondrial e tudo mais. O sistema ATP-CP é o sistema mais simples de geração de energia, mais rápido, né? Então ele é o primeiro sistema a ser acionado. A célula muscular possui ATP estocado para os primeiros 10 segundos, só latente na célula, tá? Mas assim, se o exercício progride, os fosfatos de alta energia da creatina serão doados para a produção energética. A gente tem uma relação intramuscular de creatina de 5:1, de creatina para ATP, ou seja, cada ATP possui como doador 5 moléculas de creatina fosfato. Tá? É um sistema que abastece a célula desde os primeiros 30 segundos até alguns minutos, a depender da intensidade do exercício. Tá? Bom, sistema lactato é o sistema da quebra anaeróbia da glicose. Ainda não ocorreu a demanda abundante de O2, tá? É um processo rápido, mas pouco eficiente. Ele gera, antes da glicólise entrar na via do oxigênio, ele gera só 2 ATPs líquidos, né? Porque há um investimento de 2 ATPs na fase inicial também, tá? Se a produção ultrapassar a remoção, se acumulará e vai impedir que o exercício continue, o lactato, tá? Funciona como um suporte para o sistema ATP-CP em exercícios como corridas de até 800 metros e natação. Gente, eu estou passando aqui rápido porque não é uma aula sobre bioenergética. Tá? Sistema aeróbio envolve o ciclo de Krebs com produção final de CO2 e H2O. Muito eficiente, então ele tem uma produção de alto número de ATP. Se vocês lembrarem, a produção da glicólise anaeróbica é 2 ATP. E a produção gira em torno de 36 ATP no sistema aeróbio, mas é um sistema mais demorado, mais complexo, envolve mais enzimas, uma via metabólica que, para ser predominante, ela despende tempo, tá? Então aqui eu estou colocando para vocês só para fazer um comparativo, uma figurinha aqui de todo o sistema aeróbico, tá? Uma molécula de glicose, então tem a fase 1, a fase de investimento de ATP, da glicólise anaeróbica, depois a gente vai para o ciclo de Krebs ali embaixo, tá? Terminando com a cadeia transportadora de elétrons, tá? Agora compare essa figura com o sistema ATP-CP, que é só isso. Eu só tenho uma enzima envolvida, né? Eu tenho a creatina fosfato, doando fosfato para o ADP, através da creatinoquinase, fazendo ATP mais creatina. É isso. Tá? O sistema aeróbico, continuando aqui o sistema aeróbico, ele é um sistema que depende do VO2 máximo. Tá? Ele depende também de um sistema cardiovascular apto, tá? A entrega de sangue, a ventilação pulmonar, a oxigenação das hemoglobinas, a liberação de oxigênio das hemoglobinas, o uso do oxigênio pelas mitocôndrias. Então é um sistema complexo, né? Acho legal também, alguns autores chamam isso de sistema intermetabólico, ou seja, não alternam seu sistema, eles predominam, não há setor metabólico, ou seja, quando está havendo o meu sistema aeróbico, ele só está se predominando perante os demais, ele não está sendo unânime no sentido de gerar energia, tá? Mas a gente não pode prosseguir isso sem falar sobre o VO2, porque o VO2 é um limitante do treino, tá? O VO2 máximo, então, é o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue captar do ar que está dentro dos pulmões, levar até os tecidos através do sistema cardiovascular e usar na produção de energia, tá? Ou seja, é o meu máximo de oxigênio capaz de ser utilizado, tá? O VO2 de um sedentário gira em torno de 30 ml por quilo por minuto, tá? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? E se você pegar um atleta de elite, o VO2 dele é 70 ml por quilo por minuto, tá?
E é um fator genético, não é um fator, é um fator que você tem um limite para ampliar essa tua capacitação, tá? Então por isso que algumas pessoas desenvolvem uma aptidão na corrida com muito menos treinos do que outras, tá? E aí a gente cai na questão que ainda a gente está no tópico de treinar, que é a questão da geração ótima de energia. Então, o meu treino vai persistir enquanto houver disponibilidade de oxigênio e disponibilidade de substratos. Assim, eu vou abrir um parênteses aqui que eu não coloquei, mas assim como, por exemplo, não há predomínio das vias metabólicas, não há predomínio também de substratos. Tá? Não há uma portinha fechada que só tem proteína, portinha fechada que só tem glicogênio, portinha fechada que só tem lipídio, tá? E quando eu falo disponibilidade de oxigênio limitante de geração ótima de energia, é que assim, ó, por exemplo, a gente pensa que é setorizado, mas até num exercício anaeróbico você tem que estar respirando, né? Você tem que parar para pensar nisso. Até na musculação você respira entre as séries. Né? A gente precisa do oxigênio, só que nesse instante o teu exercício ele está condicionado pelas outras vias que não o oxigênio, mas há a presença do oxigênio ali, só para a gente refletir a respeito disso. Tá? Um fator limitante, então a gente, assim como eu coloquei, o fator limitante do exercício aeróbico, como o VO2 máximo, eu posso colocar como fator limitante do exercício anaeróbico a minha capacidade de regenerar ATP, tá? Dentre outros fatores, como a tipagem de fibra, etc. Tá? Mas assim, ó, de maneira geral, a geração ótima de energia vai depender da disponibilidade de oxigênio e a disponibilidade de substrato. Tá? Primeiro, a questão da disponibilidade de substrato é que assim, ó, o ambiente hormonal, tá? Essa figura ela mostra bem o ambiente hormonal perfeito para a geração de energia. Tá? O GH alto, testosterona alta, catecolaminas alta, cortisol alto, glucagon alto, insulina baixa. É bom a gente se ater a isso aqui porque depois vai fazer diferença. Então, não adianta eu ter o substrato se eu não consigo mobilizar ele, né? Não adianta eu estar cheio de glicose se eu estou com a insulina alta roubando essa glicose. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha antes de prosseguir para falar sobre o treinar em jejum em duas questões, metabolismo muscular e metabolismo hepático, rapidamente. Metabolismo muscular, algumas coisas que tem que ficar claro para a gente. O músculo tem a capacidade de se autonutrir. Eu não sei se isso se traz dessa maneira nos livros, mas quando a gente fala que o músculo tem glicogênio que alimenta a si próprio, ele está querendo me dizer isso, certo? O músculo não nutre o sangue. Ou seja, você não fica depletado de glicogênio porque teu músculo enviou muita glicose para o sangue. Isso é impossível, o músculo não faz esse papel, tá? O músculo ele é nutrido pelo sangue, tá? O músculo não é capaz de defosforilar glicose, por isso que ele não pode nutrir o sangue, tá? Só que ele é capaz de fornecer alanina para o sangue. Então eu vejo isso hoje como uma adaptação biológica, né? Porque, veja bem, o corpo, uma vez que ele recebe glicose, ele vai adicionar um fosfato a essa glicose e ele vai aprisionar ela. Então, o jeito que ele se viu obrigado de receber novamente glicose ou doar glicose para o sangue é jogando alanina, porque a alanina vai chegar no fígado e a alanina, além de tudo, é o maior estimulante do glucagon. A alanina vai chegar no fígado, vai ser desaminada e vai virar glicose, né? Vai fornecer piruvato, pode voltar para o músculo ou não, pode ir para o cérebro, para o coração, para outros tecidos. Isso que é interessante do músculo, ele se adaptou, ele achou uma maneira de mentir, que ele está enviando alanina, mas ele quer que o corpo utilize a glicose, o esqueleto carbônico daquela alanina, tá?
E quando a gente fala em metabolismo hepático, a ideia do metabolismo hepático é manter a glicemia constante. Isso a gente vai ver os autores dizendo que a gente nunca zera o glicogênio hepático. Por mais que esteja depletado, a gente não chega a zerar o glicogênio hepático porque há sempre uma reserva. Tá? Então falar que você está zerado de glicogênio é errado. Tá? Metabolismo hepático também fornecer substratos conforme o ambiente hormonal predominante. Ele praticamente vai agir daquela maneira que a gente acentuou ali sobre o glucagon, tá? Glucagon e as catecolaminas, embora as catecolaminas ajam mais na musculatura, tá? Mas ele é versátil ao ponto de fosforilar e defosforilar a glicose, ou seja, ele na célula, a célula hepática, ela também joga a glicose para o sangue, que é o que a responsabilidade maior de manter a glicemia sanguínea é do fígado, tá? Aqui eu coloquei menor quantidade de glicogênio do corpo usada para manter a glicemia. Então assim, ó, a célula hepática ela absorve mais glicose que a célula muscular, mas a gente tem no músculo muito mais músculo que fígado, né? Então você acaba tendo a maior concentração de glicogênio muscular pro corpo utilizar aquele glicogênio e alguma coisa para manter a glicemia no fígado, certo? Bom, agora a gente vai falar vai juntar as coisas, treinar em jejum, né? Como que nós vamos juntar tudo que foi falado agora, VO2, via metabólica, constância hormonal e etc. Bom, para falar em jejum e energia, eu recorro novamente à mesma tabela que eu utilizei lá atrás sobre o ponto ótimo de energia, vamos dizer assim, né? Então, lá quando a gente falou sobre geração ótima de energia, né, o ambiente hormonal para geração ótima de energia, eu expus uma tabela igual a essa. E não por acaso ela é exatamente igual ao do jejum. Excetuando que assim, pro exercício, esse pool de hormônios é perfeito, tá? Excetuando que durante o exercício vai haver aumento, lógico, e principalmente das catecolaminas, porque como foi abordado aqui, as catecolaminas agem na célula muscular da mesma maneira que o glucagon age na célula hepática, tá? E é por isso que a célula muscular não tem receptor de glucagon. Então, essa tabela deixa claro que assim, se você for pegar o que é um ambiente ótimo para gerar energia, é o ambiente do jejum, não é o ambiente alimentado, porque o ambiente alimentado ele vai estar o oposto disso, certo? Então quando a gente fala assim, quando a gente ouve a nutricionista na TV recomendar que coma 90 minutos antes do treino, 1 hora antes do treino, é por isso, para que a pessoa tenha vai dependendo do que ela comeu, lógico, né? Ela vai ter o influxo das coisas entrando pelo sistema porta, mas depois de 90 minutos, 2 horas, essas substâncias já estabilizaram. O que é preciso ficar claro aqui, o ambiente hormonal do jejum é perfeito para gerar energia. E o ambiente hormonal do estado alimentado com a insulina alta é perfeito para te roubar a energia. Tanto é que insulina alta é hipoglicemia certa, certo? E o exercício por si só já é um hipoglicemiante, né? Então, se você colocar mais um fator aí, estimular a insulina, você pode ter aí até uma hipoglicemia de rebote, coisa que não aconteceria se você condicionasse teu corpo a gerar energia só pela gordura, que é o que a gente vai abordar mais para frente, tá? Eu vou recomendar alguns estudos aqui para vocês, que é a questão do substrato para gerar energia no jejum, tá? Que você vai adaptando o seu corpo aos poucos a aproveitar melhor a energia do jejum. Isso vai ser já abordado melhor. Bom, e aqui a gente tem o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico, porque é bom, e não cabe aqui nessa videoaula que a gente se demore muito, mas é bom a gente revisar que assim, o que acontece ao nível molecular mesmo. A gente precisa de oxalacetato, de ácido oxalacético,
se ligando ao acetil-CoA de 2 carbonos para continuar o ciclo. Ponto. Esse oxalacetato, a molécula de 4 carbonos, vai formar, junto com acetil coenzima A, o citrato, que é de 6 carbonos. Mas aí que tá, o pessoal tem essa mania de falar assim, é porque as gorduras queimam na fornalha dos carboidratos, porque o carboidrato fornece muito bem o oxalacetato. Só que aí que tá, pessoal, quando há jejum e quando há uma dieta restritiva de carboidrato, você começa a ver um acúmulo de acetil-CoA. Só que isso é normal, funciona por mecanismos de feedback. O corpo sabe que há acúmulo de acetil-CoA e enzimas que a gente chama de enzimas alostéricas, que são, vamos dizer assim, enzimas chaves na regulação do processo de energia, elas vão pegar e vão... o nosso corpo ele vai produzir oxalacetato de outras fontes, principalmente dos corpos cetônicos, tá? Então, o que acontece? Há o acúmulo da acetil-CoA, mas que vai acabar sendo esse acúmulo um mensageiro para que o corpo procure outras vias para fornecer o ácido oxalacético e continuar o ciclo de Krebs, tá? Quando a gente pensa, sempre que a gente pensar em comer previamente para treinar, é para isso, para continuar o ciclo de Krebs. E a gente cai em outra questão, jejum e perda de massa magra. Então eu coloquei aqui, o músculo esquelético parece ter preferência por aspartato, asparagina, glutamato, leucina, isoleucina e valina. Não é novidade que o músculo tem preferência por esses 3 últimos pelos BCAAs, né? Mas fora os BCAAs, todos os outros são aminoácidos, não essenciais. E veja como a natureza é sábia. Quando o corpo precisa gerar energia, ele vai recorrer primeiro aos aminoácidos não essenciais. Então, para você ter um jejum que promova a perda de massa magra, vamos desconsiderar um pouco as individualidades biológicas, né? O ectomorfismo, que é um biotipo que vai tender mais a acontecer isso, mas de maneira geral o teu corpo vai tirar primeiro dos aminoácidos não essenciais. Então não precisa ter esse desespero. Há um marcador que é indicador de catabolismo, eu coloquei aqui, que é a 3-metilhistidina, que fica aumentada no jejum após 18 horas, principalmente após 18 horas de jejum. Então essa metilhistidina, ela serve como indicador de catabolismo muscular, como rompimento de fibra mesmo, porque ela é abundante nos filamentos de actina, tá? Então ela está com níveis elevados mesmo, além do basal, após 18 horas de jejum, tá? Acho que é uma informação bem relevante essa. A questão é que quando a gente volta lá para o ciclo de Krebs, a gente precisa fornecer também aminoácidos que entrem na via de fornecer energia para o ciclo de Krebs, tá? É por isso que eu coloquei esses tópicos aqui, ó. Os aminoácidos são transaminados, sobretudo para formar alanina. A gente já discutiu previamente o ciclo glicose-alanina, por que é importante ter alanina, né? Que é uma forma diferente do músculo abastecer o corpo humano, vamos dizer assim, já que ele não pode oferecer glicose para o corpo, tá? Alguns esqueletos carbônicos são oxidados diretamente nos músculos, olha que informação legal. Então tem coisa que fica pelo músculo mesmo, né? Porque o músculo ele se autoabastece. O fígado parece ter preferência por glutamina e alanina, né? Aminoácidos não essenciais. E o fígado se abastece de lactato, glicerol e alanina, favorecendo assim a gliconeogênese, certo? E pessoal, então eu deixo esses 2 artigos para estudo, quem tiver interesse no tema, um abordando essa questão desse upregulation que as fibras musculares sofrem das enzimas lipolíticas, uma vez que o músculo é exposto à dieta mais gordurosa. Então essa coisa de que assim acabou o glicogênio, acabou a energia para o trabalho, realmente isso acontece para quem segue uma diretriz dietética de 60% carboidrato, 20% proteína e assim por diante. Mas isso demora um tempo para acontecer, lógico. Acontece um reajuste mesmo de enzimas lipolíticas
na estrutura muscular, de forma que o corpo começa a entender, vamos dizer assim, de uma linguagem fácil, que o combustível primordial agora é gordura. Então, você estando em jejum ou não, depois que você já doutrinou as suas fibras musculares a trabalhar mais com a gordura, você vai tirar um benefício tanto ingerindo gordura antes do treino, quanto treinando em jejum, porque teu corpo tem meios hábeis de chegar nessa gordura, entendeu? Então volta lá no ciclo de Krebs e teu corpo já vai ter outros mecanismos para fazer o ciclo girar. Tá? E agregando isso àquela tabelinha de hormônios, o teu corpo só vai conseguir mobilizar os hormônios se você não tiver, por exemplo, ingerindo carboidrato, porque a insulina ela sobrepuja a ação dos outros hormônios daí, você entende? Então é isso, e ele só vai conseguir utilizar a gordura como substrato se esses hormônios estiverem em quantidades suficientes circulante. Tá? Então fica esses dois artigos, esse primeiro falando sobre esse upregulation que o corpo sofre quando exposto a dietas hiperlipídicas, e embaixo um outro estudo muito legal, deixo para vocês em tema de casa, para falar sobre como acontece a mobilização de glicogênio quando há uma estabilidade hormonal decorrente do jejum, tá bom? E é isso, pessoal. Bom, se você parou para reparar, eu já troquei de roupa 3 vezes nesse vídeo, justamente porque foi demorado para fazer, né? Então eu não sou um expert em edição, eu fiz mais ou menos conforme eu sabia fazer. O que eu queria era colocar isso no ar para vocês, e eu acho que seria legal terminar o vídeo com 3 diretrizes gerais. Tá? Que é o seguinte: ok, eu entendi, eu quero começar a treinar em jejum, por onde que eu começo, né? O que eu faço? Bom, vamos lá, não comece na louca, tá? Passe por um processo de adaptação para ocorrer esse upregulation das fibras, tá? E você vai se ligar que assim, o glicogênio ele cumpre um papel principal, mas você pode driblar essa questão da depleção do glicogênio. Tá? Primeiro passo, comece ingerindo gordura no pré-treino antes de treinar. Tá? Comece a colocar alguma gordura que seja óleo de coco, que é uma gordura de rápida absorção de triglicerídeos de cadeia média, né? Comece a colocar esse tipo de gordura no teu pré-treino para, vamos dizer assim, avisar teu corpo que o combustível agora é outro. Tá? Aí eu coloquei aqui, segundo passo, aumente gradativamente a distância da refeição pré-treino. Ou seja, comece comendo 2 horas antes do treino, 3 horas antes do treino, 4 horas antes do treino, 6 horas antes do treino. Quando você vê, você está em 12 horas de jejum e o treino está rendendo igual. Tá? Que mais? Eu coloquei aqui, não vise aumentar performance em um primeiro momento, uma coisa de cada vez. Claro, talvez tua performance até fique estagnada, ou talvez até diminua, mas porque está ocorrendo uma regulação nova de utilização do substrato. O que eu quero que você saiba com esse vídeo é que assim, os melhores momentos que você teve treinando, você estava em jejum, tá? Os melhores performances que você teve é porque o teu perfil sanguíneo estava muito parecido com o perfil sanguíneo do jejum. Tá? Aí tu vai falar, mas um ultramaratonista, um maratonista que consome gel durante a maratona, como é que fica? Um triatleta no Iron? É outra questão. Para esse tipo, eu atendo o pessoal que faz triatlon, que já competiu Iron, é outro approach, é outra coisa, tá? Eu tô falando para nós, seres humanos normais, que passamos aí 40, 60 minutos diariamente treinando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um recadinho aí. Valeu!